Bom, olá amigos do blog Papo Sem Censura. Como foi anunciado hoje na fanpage do blog, a gente está lançando mais esse canal de diálogo aqui no blog chamado Fora da Ordem. A ideia é toda segunda-feira, pós-sessão, a gente trazer uma análise, uma avaliação e os principais pontos que foram discutidos na sessão de Câmara, os principais assuntos que estão ligados ao Legislativo, né, os projetos que estão tramitando no Legislativo, que estão sendo votados. E a ideia, né, do nome Fora da Ordem é um trocadilho aí com um dos termos mais importantes de uma sessão legislativa, que é a ordem do dia. Então a ideia é toda segunda-feira, a gente está utilizando de alguma plataforma, né, hoje em dia com essa possibilidade múltipla, né, de plataformas, né, a gente está usando aquela que tiver mais acessível à nossa mão, mas o importante é passar a discussão de cada segunda-feira, seja aqui por meio de um podcast, que é o caso de hoje, seja por meio de um vídeo, por meio de um texto. A ideia é sempre estar reportando o que aconteceu na sessão de Câmara. E hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, nós tivemos mais uma sessão legislativa na Câmara de Pindamonhangaba. Nós tínhamos 2 projetos na ordem do dia, um deles foi adiado, né, foi adiado a pedido do vereador professor Oswaldo, que é o projeto de lei 45/2019 do Poder Executivo, que reestrutura e moderniza o programa de concessão de bolsas universitárias, né? Já existe um programa criado em 2013 de concessão de bolsas universitárias para o ensino superior. O vereador professor Oswaldo pediu o adiamento por 30 dias desse projeto, né? No pedido do adiamento, Oswaldo disse que o projeto é um pouco confuso, em cima de uma lei, né? Um projeto que está, segundo a própria justificativa do projeto, atualizando um projeto de 2013, e ele entende que existem alguns pontos que são desnecessários e vagos também nesse projeto. Então ele pediu adiamento por 30 dias até que o Executivo consiga explicar melhor o projeto. Ele pediu por 30 dias porque entende que o Executivo vai ter que retirar o projeto e recolocar novamente para tramitação na Câmara de Vereadores. Também foi votado esse projeto aprovado da vereadora Gislene, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixas, né, de travessias elevadas nas vias públicas, né? O projeto, basicamente, ele pede para que sejam cumpridas nas próximas instalações de faixas elevadas uma resolução do CONTRAN, uma resolução de 2018, que estabelece alguns critérios técnicos para a instalação, então, de faixas elevadas, né? Esses foram os 2 projetos discutidos, esse da Gislene com os pareceres favoráveis aprovado por unanimidade, e o projeto que atualizava a concessão de bolsas universitárias em ensino superior foi adiado a pedido do Oswaldo por 30 dias, né? Já está tramitando, mas não foi analisado, não foi votado na Câmara nessa segunda-feira, um projeto de majoração do salário dos servidores públicos municipais. A Prefeitura protocolou esse projeto na Câmara na última sexta-feira, e ele prevê uma majoração de 4% no salário dos servidores públicos, ou seja, abaixo do índice de inflação acumulada do período, né? Ou seja, não há uma reposição salarial, não há um aumento real e não há nem mesmo uma reposição salarial, que é muito grave. A Prefeitura no ano passado já havia dado um aumento de apenas 2% aos servidores e nesse ano está dando um aumento de 4%. O sindicato que representa a categoria tinha pedido, havia feito um pedido de 7% de aumento, né? Conversando com alguns parlamentares fora do ambiente ali da sessão, porque o tema ainda não foi discutido na sessão de Câmara, deve ser discutido na próxima semana, há uma espécie de um consenso de que 5% seria um número aceitável, né? Mas que 4% realmente fica abaixo do índice inflacionário do período, então é bastante crítico, mas deve ser votado então na próxima quarta-feira, na próxima segunda-feira, na próxima sessão. O que é muito curioso, e isso a Prefeitura tem que explicar, os vereadores na condição de legisladores do município, fiscalizadores do Poder Executivo, podem fazer essa cobrança. A Prefeitura enviou recentemente um projeto que vai definir as diretrizes para a formação do orçamento de 2020. E se você correr o projeto lá para a parte das despesas do município, né, aquilo que o município teve de despesas e a projeção para os próximos anos, o aumento de despesa com pessoa fixa, né, com pessoal, ou seja, com a folha de pagamento,
aumentou 9 milhões do ano passado para esse. No ano passado foram gastos, com folha de pagamento 157 milhões, para esse ano uma projeção de 166 milhões, ou seja, um aumento de 9 milhões de reais. Lembrando que no ano passado o servidor público teve um aumento de 2%. Para o ano que vem, a projeção é de um aumento de 2 milhões na folha de pagamento, de 166 milhões para 168 milhões, ou seja, um aumento de apenas 2 milhões no ano. Aí tem que explicar o que está fazendo diferença na conta do ano passado para esse. Seria a tal reforma administrativa aprovada no fim do ano passado, que no projeto da reforma administrativa dizia que o impacto poderia ser de até 7 milhões ano, e o Poder Executivo argumentou que não chegaria nesse valor. Será que realmente não chegou? Os números do próprio projeto do Poder Executivo das diretrizes orçamentárias para 2020 indicam que a reforma administrativa sim teve impacto na folha do município. Para a reforma administrativa, para cargo de comissão e de confiança, tem dinheiro. Para minimamente a reposição do salário do servidor público com base na inflação, a justificativa é a mesma, está lá no projeto. Atendimento à lei de responsabilidade fiscal e crise financeira. Crise financeira e lei de responsabilidade fiscal para alguns casos e não para outros. É uma pena, vamos ver como os vereadores vão se portar diante de mais esse absurdo